Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Essa aula é só uma introdução básica aos elementos de gênero e sexualidade, tá bom? Caso alguém tenha vindo ver a aula com o intuito de se aprofundar em um conceito X ou Y, algo mais, digamos assim, profundo, ou em busca de alguma explicação mais densa a respeito de algum conceito em específico, infelizmente não vai encontrar aqui. Essa é uma aula bem de introdução. Aviso as pessoas que já têm alguma familiaridade, algum conhecimento prévio. Provavelmente elas vão rever alguns assuntos, mas não vamos aqui nos aprofundar, até porque o objetivo dessa aula é que seja abrangente para exatamente servir como uma introdução. Inclusive, alguns pontos que eu vou abordar aqui, eles vão variar de interpretação conforme você vai se adentrando mais na temática, conhecendo mais autores, conhecendo mais pensadoras que contribuíram para esse tipo de aspecto, de assunto, de temática, de teoria. Então, não tomar o que a gente vê aqui como o mais profundo dos estudos de gênero. Isso aqui é um elemento introdutório aos estudos de gênero e sexualidade, tá bom? Então, caso alguma pessoa tenha interesse em se aprofundar em outros assuntos, recomendo que procure um material mais apropriado, a literatura mais precisa a respeito. Mas bora lá, né? O livro que eu utilizei como base para formular essa aula é esse livro aqui, né? Gênero, uma perspectiva global. Eu me foquei principalmente no primeiro capítulo, exatamente por ser de cunho mais introdutório. Inclusive, recomendo o livro, tanto para quem está se adentrando nessa área de início, né? Tanto para aquelas pessoas que já têm um arcabouço legal, mas querem informações mais precisas, porque conforme você vai avançando nos capítulos do livro, mais você vai se aprofundando em temáticas mais precisas, mais específicas, mais profundas a respeito da temática de gênero e de sexualidade, né? Inclusive, uma das autoras desse livro aqui é uma mulher trans, e a outra uma mulher cis, né? Depois a gente até aborda mais essas questões, né? Primeiro, vamos a algumas informações que talvez alguns de vocês já saibam, né? Já até depender de quem for, já sinta até na pele, né? Outras não, podem parecer mais inusitadas. Mas, olha só, no mundo, as mulheres têm, em média, 25% menos acesso à internet do que os homens. Vocês sabiam disso? É até de se imaginar, mas como, professor? Porque, afinal de contas, no meu dia a dia eu vejo mulheres em todo canto com celular, né, smartphone, notebook, ou seja lá quaisquer outros equipamentos com acesso à internet. Para mim não parece fazer muito sentido. Pois bem, mas a gente não está falando somente das mulheres brasileiras, a gente está fazendo uma média ao redor do mundo inteiro. Fora que a gente também tem que ver em qual recorte de classe social você se insere. Porque a depender do recorte de classe, talvez essas pessoas em condições financeiras menores, pessoas mais pobres, talvez não tenham tanto acesso à internet quanto você tem ou quanto as pessoas próximas a você têm. Vamos lembrar que, querendo ou não, nós vivemos em bolhas e essas bolhas normalmente refletem a nossa escala de compreensão do que é aquilo que a gente compreende como a realidade, quando na verdade a gente esquece que existem outras bolhas por aí, muitas delas as quais a gente não faz parte ou faz em menor escala e que não compartilham dos mesmos privilégios, dos mesmos recursos, das mesmas vantagens que nossas bolhas possuem, né? As mulheres, elas também ocupam menos cargos de liderança, seja na iniciativa privada ou em cargos públicos. Assim como a maioria dos países jamais foi chefiado por uma mulher. E a maioria dos países que já foram chefiados por mulheres só foram uma vez, né? É o caso do Brasil, né? Mas se a gente pensar em alguns países, mesmo países que, digamos assim, são referências como potência, né? Nós nunca vimos uma mulher ser presidente nos Estados Unidos da América, né? É um exemplo de que mesmo os ditos países mais avançados também deixam a desejar quando acontece esse quesito de representação. Quando a gente vai para outros representantes políticos,
como por exemplo deputados, senadores, vereadores, né, todos. Se a gente pegar, os homens compõem 79% dos postos de representantes políticos, né? E olha só aqui, ó, as mulheres são 4,4% das lideranças relevantes no mundo dos negócios. Já os homens são 95,6% desse setor. A partir dessas curiosidades, né, desses elementos, dessas informações que eu trouxe aqui, a gente já pode ver que há uma disparidade muito grande entre homens e mulheres no quesito a representação, alcance de poder, renda, né, acesso à informação, acesso à educação. A gente vê que nós, homens, estamos em muito mais vantagem se comparado aos direitos e às conquistas das mulheres. Mesmo que nós estejamos num país que, a depender da Constituição, não estabelece uma distinção de direitos para homens e mulheres, mas na prática não é o que acontece, né? A gente sabe que na prática o que acontece é que homens no Brasil, isso especificamente no Brasil, mas também acontece em outras nações, né? No Brasil, os homens têm salários melhores do que as mulheres, mesmo quando os homens estão realizando funções iguais às das mulheres ou vice-versa, né? Quando elas estão fazendo a mesma função do homem, mesmo assim, a gente vai ter um aumento salarial em relação ao público masculino. Outra coisa também muito importante da gente considerar nessas informações é que alguns países têm níveis de desigualdade mais elevados do que outros. Se a gente parar para observar, só eu trouxe essa ilustração aqui, mas é só para a gente fazer uma brincadeira geográfica, né? Se a gente notar alguns desses países que estão mais ao norte, ou seja, mais próximo ao Polo Norte, tá? A gente tem a linha do Equador, né, que separa o mundo por aqui, e a gente tem os países ao norte e os países mais ao sul. Se a gente observar, se a gente for bater as estatísticas, a gente vai ver que quanto mais ao norte, mais os países têm a igualdade entre os gêneros. As mulheres têm mais direito, as populações LGBTQIA+, eles têm também mais, a depender, claro, do país, mas em sua maioria mais direitos e, né, liberdades, enquanto que mais ao sul os países são mais desiguais. Uma das explicações, mas não somente essa, né, vamos deixar bem claro, é que ao norte estão os países colonizadores, né? Os países como os países da Europa, né, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido. Aqui a gente tem Estados Unidos, Canadá. O Canadá não foi um país colonizador, tá, gente? Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá foram países colonizados. Mas que esses países aqui se tornaram um eixo do capital financeiro, se tornaram os países mais ricos do mundo, né? Países da Escandinávia. Enquanto que ao sul do Equador, nós temos os países mais pobres, com exceção aqui e acolá, né? Mas nós temos os países mais pobres que foram colonizados, que tiveram uma herança colonial muito agressiva, que foram ou são explorados até hoje pelos países ao norte. Então, os países mais ricos, eles se ocupam, né, em dar uma quantidade maior de direitos. Isso não quer dizer que é um paraíso, tá bom? Mas é visualizado isso, né? Visualizado uma tendência maior de igualdade entre os gêneros os grupos de sexualidade divergentes ao heteronormativo como algo muito mais equânime, algo mais igualitário. Outro elemento que a gente muitas vezes não, a gente finge que não vê, né? Nós vivemos numa sociedade que é marcada pela presença do trabalho doméstico, né? E a maior parte desse trabalho doméstico ele é feito por quem? A maior parte, aqui no Brasil, desse trabalho doméstico é feito por mulheres. E a gente também tem que fazer uma diferenciação sobre quais tipos de mulheres estão associados a mais trabalhos braçais, de limpeza e de cuidado, né? Porque não são todas as mulheres de todos os tipos. Afinal de contas, existem tipos de mulheres, né? A maior parte do trabalho doméstico de limpeza, criação dos filhos, cuidado com idosos é realizado por mulheres e esse trabalho não é remunerado e muitas das vezes ele é o quê? Ele é invisível. A gente não percebe que ele está sendo feito. Algumas pessoas só ou elas sabem porque são elas que fazem o trabalho, outras não sabem porque se acostumaram a que aquele trabalho estivesse sempre ali pronto e disponível, né?
Então é aquela pessoa que se acostumou a ter as roupas lavadas, a casa limpa, a comida feita, né? Desde criança nós somos educados numa sociedade em que deposita nas mulheres esse trabalho do cuidado, enquanto aos homens é destinado um trabalho que não é o trabalho doméstico. Inclusive se cria até a imagem de que o homem não seria qualificado para esse tipo de coisa, né? O homem não seria cuidadoso o suficiente, o homem não teria habilidade o suficiente para isso, então caberia à mulher ocupar esses espaços de cuidado, esse espaço de zelo, de criação dos filhos. Acredito que muitos que possam estar me ouvindo tenham sido criados majoritariamente por suas mães, com o pai, né, caso a pessoa tenha uma família nuclear, com o pai exercendo outras funções. Isso mesmo vale para pessoas que foram criadas por terceiros, como tios, avós. A gente vai ter a figura materna ocupando um local de cuidado, uma pessoa de confiança, uma pessoa a qual eu designo essas funções, e ao pai não teria essa habilidade, né? Uma coisa que eu mencionei agora há pouco é exatamente sobre também a divisão, né? Vamos lembrar que o peso é maior sobre as mulheres negras do que sobre as mulheres brancas. Até porque muitas vezes a gente vê que, quando a gente para observar qual é o perfil da maior quantidade de pessoas que ocupam os cargos de trabalho como faxineiro, diarista, né, ASG, são o quê? São pessoas negras e a maioria mulheres, né? Então, as mulheres negras elas acabam tendo uma carga de exploração maior ainda do que as mulheres brancas devido ao elemento racial. Porque querendo ou não querendo, né, o Brasil é aquele país muito sui generis, onde você pergunta para a população, né, você vai na população e pergunta se o nosso país é um país racista, e todos afirmam que sim, mas que ao ser perguntado se ela é racista, a pessoa fala: não, eu não sou. Então nós somos um país racista feito por pessoas não racistas, a depender da interpretação das pessoas. Mas não, nós somos um país racista, temos um passado escravocrata que nos persegue até hoje e com o qual não lidamos bem, nem sequer nos envolvemos o suficiente para tentar resolver as mazelas que refletem essa realidade desse passado escravocrata e dessa separação racial em que brancos têm mais direitos e negros têm menos, né, pessoal? E aí fica aquela reflexão, principalmente para aquelas pessoas que nunca precisaram fazer o trabalho doméstico, né, para ver se elas se situam, tanto quanto para as pessoas que têm que fazer esse trabalho doméstico, né? Para as pessoas que têm, em média, 44 horas de trabalho semanal, é fácil conciliar com trabalhos domésticos e cuidado dos filhos? É uma pergunta que vai principalmente para a figura da mãe, né? E se for a da mãe solteira é mais pesada ainda, né? Porque provavelmente, ao que tudo indica, ela precisa trabalhar para poder colocar comida na mesa, né? Para sustentar sua família. Então ela tem que passar um tempo fora e ao chegar em casa ela tem mais turno de trabalho, né? Ela tem que arrumar a casa, ela tem que cuidar da criança, ela tem que, enfim, dar de conta da família, sobrando pouquíssimo tempo para si, para o cuidado de si, para o lazer, para a diversão, às vezes até para não fazer nada, né? Muitas vezes a gente desvaloriza o ócio, né? Mas o ócio é sim necessário. Nós somos uma sociedade que não valoriza no sentido de compreender que nós precisamos disso. O ser humano precisa de lazer, o ser humano precisa de diversão, o ser humano precisa ter tempo livre para ele poder fazer outras coisas da sua existência além de trabalho e obrigações, né? Afinal de contas, a gente quer viver e não apenas sobreviver. Existe uma diferença gritante aí. Então, a gente se define arbitrariamente nesses padrões culturais, né? A gente reproduz a ideia de que as mulheres seriam mais qualificadas para exercer essas funções porque elas seriam necessariamente mais cuidadosas e gentis. É como se fosse um determinismo biológico, né? As mulheres são mais cuidadosas, são mais gentis, elas são mais sensíveis. Então cabe a elas o papel do cuidado. Já o pai não. O pai, a figura paterna, o homem,
ele seria completamente desqualificado para isso. Caberia a ele outras funções, trabalhar fora de casa, trazer dinheiro e para pagar algumas contas, e é isso, não caberia mais nada, né? Percebam que, inclusive, como eu já falei para vocês, as mulheres não ganham os mesmos salários do que os homens e muitas vezes elas o quê, ó? Em algumas situações dependem economicamente dos homens. Vamos lá, vamos imaginar um casal em que o homem ganha mais que a mulher, aí o homem vai assumir mais responsabilidades financeiras, né? Ele vai dizer: "Ah, eu pago o aluguel, eu pago a conta X, Y, eu pago, sei lá, eu pago a parcela do carro, da moto". E aí a mulher, por receber menos, ela acaba muitas vezes tendo que depender do marido, do esposo, do companheiro, para poder seguir tendo a vida que tem. Em alguns casos, a mulher precisa inclusive abdicar do trabalho para poder cuidar dos filhos, né? Principalmente as mães que têm mais de dois, três filhos, né? Aí fica realmente muito pesado, inclusive até mesmo para aquela pessoa que pensa assim: ah, mas é só pagar um profissional, uma creche. Bom, gente, nem todo mundo tem condições financeiras para pagar profissional, para pagar babá, para pagar creche, ainda mais quando se tem muitos filhos. Então, muitas vezes essa mãe ela tem que abdicar dos estudos, ela tem que abdicar do trabalho para poder se dedicar mais ao cuidado dos filhos e aí, né, acaba rolando essa dependência econômica. Para muitos homens, inclusive as mulheres são vistas como equivalente a uma posse material. Alguns sujeitos têm relacionamento com as mulheres e eles não enxergam na parceira uma companheira, um afeto, alguém que, enfim, né, com o qual ele quer dividir a vida e compartilhar um relacionamento saudável. Não, ele vê como propriedade, ele vê como posse. E isso muitas vezes acaba desbocando, né, para os não raros casos de violência doméstica alimentados por essa lógica. Se é a minha propriedade, essa é a lógica, né? Se é a minha propriedade, então eu delimito se sai de casa ou não, que roupa veste ou não, com quem fala ou não, e começa a se gerar um ciclo, né, de ciúme, possessão, que acaba muitas vezes rendendo em violência, seja ela violência física ou psicológica, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer algum tipo de chantagem, pode acontecer ameaças, violência física e, às vezes, infelizmente, nos casos mais trágicos, até mesmo a morte, né? Como infelizmente não é raro a gente acompanhar dos noticiários que a gente vê por aí. Então, olha só, mas nessa nossa sociedade, na qual a gente tem gêneros diferenciados, dificilmente a gente encontra homens que são mortos ou sofrem algum tipo de violência sexual ou psicológica, ou mesmo assédio, né? Por serem homens. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu saio na rua, a depender de onde eu habito, eu não tenho medo de ser assediado na rua, de ouvir assovios, de ouvir comentários, de passar na frente de uma obra e ser elogiado ou alguma coisa do gênero. Já mulheres não passam por esse tipo de dúvida quando vão sair de casa. Elas já têm isso no imaginário. Se eu sair assim, se eu passar por ali, se eu andar naquela rua em tal horário, eu vou ser assediada, alguém pode falar alguma coisa, se eu for trabalhar naquela empresa, eu vou sofrer algum tipo de abuso. As mulheres estão muito mais suscetíveis a esse tipo de abuso por serem mulheres, né? Ou seja, os homens não sofrem esse tipo de abuso comparado com as mulheres. É só a gente pegar aquele imaginário, né? Qual é o maior medo do homem ao sair à noite sozinho num local esquisito? O medo é o quê? De ser assaltado. O medo é de ser assaltado e levar um tiro, né? No máximo, né? Uma situação bem trágica. Já as mulheres, o principal medo que habita o imaginário feminino é o estupro, é a violação da sua intimidade. Ou seja, eu serei forçada a ter relações sexuais com alguém que eu não quero, e em seguida essa pessoa vai me assaltar, né? Ou, quiçá, até me matar. Então, o medo é muito diferente. O homem que sai na rua, dificilmente ele tem medo, receio de ser estuprado, de ser violado. Já as mulheres não. O medo é completamente diferente, né? A única forma do homem sofrer algum tipo de abuso, né? A única não, porque aí seria uma generalização, mas a mais provável é caso esse homem não corresponda ao perfil de masculinidade que é desejado pelaquela sociedade. Ou seja, nossas sociedades existem
a partir de padrões, e a gente também tem padrões do que são consideradas sexualidades desejadas mais ou menos, né? Então, dito isso, a gente vai ter homens que não se enquadram no perfil de sexualidade desejada. São homens que têm traços mais femininos, são homens que não gostam de violência, são homens que têm, por exemplo, características andrógenas, são homens que têm uma voz mais fina, enfim, são homens que não se enquadram naquele perfil másculo de homem bravo, alto, grosso, enfim, né? Que normalmente se espera que os homens sigam, né? Só que, olha só, curiosamente, os homens são os que compõem a maior parte da população carcerária do mundo, assim como são os que mais morrem de maneira geral na sociedade. Muito em vista porque eles são parcialmente preparados para isso. Vocês já viram aquele meme, né, do porquê os homens morrem cedo, né? É isso, nós homens, nós morremos mais porque nós nos colocamos mais em risco, inclusive porque nós somos preparados para isso. Desde a infância, os homens são educados em esportes, convívios, comportamentos, mídias e artes que vão o quê? Valorizar a dominância, a violência, a coragem e o risco. Os homens que não seguem esses padrões sofrem exclusões e humilhações, sendo inclusive, né, desvalorizados. Ou seja, aquele menino que não quer brigar, ah não, ele não quer brigar, ele é covarde. Aquele rapaz que é homossexual, ah não, se ele é homossexual, então ele não é homem. Aquele cara que não tem uma voz grossa, aquele cara que é baixo, aquele cara que, enfim, existem diversos padrões para desafiar a masculinidade, né? A masculinidade em si é um elemento muito frágil, muito fácil de ser desafiado. Então, os homens, eles morrem mais porque nós nos ocupamos a correr mais risco, né? Nós desempenhamos funções, inclusive, que desapontam mais risco porque nós nos submetemos a isso e porque nós acreditamos que nos submeter a risco é algo que envolve um elemento de coragem, de determinação e que nos diferencia de mais másculos ou menos másculos, né? Para a gente ter uma ideia do quanto que essas noções de gênero e de sexualidade, elas não afetam apenas o feminino, elas afetam também o masculino. Os homens, obviamente, estão na relação de, de privilégio aqui, porque ganham mais, tem mais, né, como é que se diz, mais direitos, mais representação. Em compensação, esse mesmo sistema faz com que sejamos a população que mais morre, que mais se submete a risco, para o quê? Para que a gente possa ficar se degladiando uns com os outros para competir entre si. É isso, pessoal. Essa é a primeira parte da aula e espero vocês até a próxima.